Nesta segunda parte, Cíntia Dalpino conta os bastidores do primeiro livro que escreveu para Ana Maria Braga, sua curiosa formação profissional e também dá dicas importantes para quem quer ser escritor. Você pode citar alguns autores, alguns livros que você já fez? Porque você Bom, gente, ela tem vários livros de best-seller que a Cíntia escreveu. Vários. Você já leu vários, você que gosta de ler já leu vários, nem sabia. Mas, assim, você pode abrir um pouquinho esse jogo? Eu acho que, assim, tem muitos... Eu, como ghostwriter, né, na maioria das vezes eu não falo sobre o autor, né? Porque eu acho que, assim, uma coisa é quando o autor fala sobre mim, outra coisa é eu falar sobre o autor, né? Mas eu tenho autores que publicamente, declaradamente, assumem que tem ghostwriter, porque tem muitos autores que não assumem que tem ghost, tudo bem. E está no direito deles. Eu acho que assim, muitas vezes perde a magia, né? Tem leitores que falam assim, nossa, mas perdeu a magia, eu pensei que fulano escrevia. E no fundo, não tem nada de perder a magia, porque o conteúdo continua sendo dele. Exatamente, né? Não é do ghostwriter. O conteúdo é da pessoa, não é meu, né? Então, por exemplo, a Ana Maria Braga, ela é minha grande mentora e minha madrinha realmente na escrita. O primeiro livro que eu escrevi como ghost foi com ela em 2010, né? A Ana, eu gosto de contar dela porque além de eu admirar ela demais, né? Assim, ela para mim é uma pessoa que, como profissional e como pessoa, ela é uma pessoa inteligentíssima e muito capaz de organizar e de conquistar tudo que ela quer. E na época nós tínhamos um grande desafio, que era uma editora querendo que ela escrevesse um livro de mensagens e ela não querendo escrever um livro de mensagens, mesmo ela trazendo mensagem do dia, todo dia. Sim, todo dia. E aí ela falou, não, se um dia eu escrever livro de mensagens, eu não quero escrever livro de mensagens dos outros, eu quero escrever a minha história, né? E aí eu falei, Ana, vamos fazer isso. E aí eu não sei quem foi mais louca. Ela de topar, que eu escrevesse com ela, que nunca tinha escrito um livro, né? Ou eu de propor para ela. Mas a Ana, ela tem uma capacidade de acreditar nas pessoas, que é muito legal, né? Eu acho que é quase uma varinha de condão. E aí ela fez assim e falou, vamos. E aí eu me apavorei. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu imagino. E aí ela pegou 3 livros de um autor que a gente ama, que se chama Ken Follett. Eu tenho até um livro, você vê o tamanho do livro, só para você ter uma ideia. Veja sim. Bom, gente, essa é a Cíntia, tá? Vocês não estão conhecendo essa espontaneidade, isso é muito importante, porque essa criatividade toda é que ela leva depois para os livros. Vamos lá, Cíntia. Uau, que tratado é esse? Ele chama Ken Follett, ele é um historiador, os livros dele, basicamente, são desse tamanho. Simplesinho, nada, né? Em média, eles têm 939 E a gente ia discutir como que seria o livro dela. E ela chegou para mim um dia com 3 livros desse, que eram Pilares da Terra 1, 2 e 3. Aí ela me colocou os 3 em mim, ela falou assim, olha, antes da gente conversar sobre o livro, eu queria que você lesse esses livros. Eu quero ambientar a história na Idade Média, e eu acho que o jeito que esse cara escreve é incrível. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Gente, o que eu faço? E a sorte, né, assim, que eu amei, me apaixonei por Ken Follett, pela maneira como ele descrevia, e também percebi, claro, que teria um grande desafio, porque eu não sou historiadora, não tinha esse domínio sobre a Idade Média, não sabia nada, e a gente ia escrever uma história ambientada na Idade Média. Eu falei, gente, vai ser uma loucura, né? Então, historicamente, a gente decidiu que a gente não ambientaria na Idade Média, mas a gente não traria tantos detalhes. A gente traria mais os detalhes realmente que todo mundo sabe, né? Que era um vilarejo. E a Ana era fantástica, né? Ela via o vilarejo, ela sentia o cheiro do vilarejo. Ela me descrevia como eram as casas e tal. Então, era como se ela estivesse lá e ela me levasse para aquele tempo, para aquele espaço. E ela me descrevia tudo. E aí, nisso, a gente chegou numa personagem e escrevemos sobre a personagem. E depois criamos uma história, e aí a Ana também, de uma maneira fantástica, ela soube conduzir isso, porque eu achava que, assim, ficção, a gente tinha que ter um mínimo de falar, mas isso vai acontecer, mas isso, não sei o quê. Aí ela falava assim, é uma ficção, a gente pode fazer o que a gente quiser. E aí eu falei, é verdade. Aí eu me despi, eu falei, é mesmo? Ai, que bobagem, eu achando, será que isso é
possível? Será, né? Porque a personagem principal comprava pergaminhos que chegavam do nada, não sei o que, eu falava, mas isso, e aquela... Ela falou, e aí, se quiser acontecer isso, isso pode. E a Ana me despertou essa questão para o sonhar, né? Que foi muito importante, porque aí naquele livro eu percebi que tudo era possível. A gente estava escrevendo uma ficção e tudo era possível, né? E a gente embarcou nessa brincadeira juntas. Foram 9 meses que a gente ficou escrevendo. Eu ainda não tinha filhos, então eu ia com ela para o Rio aos domingos, voltava às quintas-feiras. Como eu ficava hospedada na casa dela, então de dia a gente trabalhava, porque eu trabalhava com ela no escritório dela, né? E de noite a gente conversava sobre o livro, depois escrevia, e era maravilhoso. Foi uma experiência muito fantástica, porque ele nascia daquele brilhantismo dela e eu podia estar acompanhando e colocando isso em palavras. E aí isso me despertou um interesse fantástico, porque eu comecei a perceber o quanto era gostoso escrever. Né? O quanto era mágico, quase, né? Você cria um novo universo. E aí eu comecei a perceber, nossa, se eu fiz o mais difícil, que era dar voz a uma celebridade com essa potência, né? Uma mulher que já tem voz, né? Sim. Talvez eu consiga fazer isso também profissionalmente, de outras maneiras, né? E aí eu comecei a trabalhar como ghostwriter, de fato, atendendo outras pessoas. E foi uma coisa que organicamente foi acontecendo. Mas antes disso, né, desse período, você trabalhou em quais ramos? Em quais editoras? Você já tinha trabalhado já no mundo editorial? Eu nunca tinha trabalhado com livro na minha vida. Até 2010, eu comecei a minha carreira, foi muito interessante, porque eu queria ser correspondente de guerra. Não, típico. Tá certo. Não, e foi muito legal, porque assim, eu queria ser correspondente de guerra e minha mãe achava um absurdo, e eu achava aquilo fascinante. Mãe, porque eu vou pra guerra e vai ser lindo, porque, sabe, eu achava lindo aqueles filmes, sabe, que você via as pessoas ali documentando tudo aquilo. Sim, a coragem toda, né, delas. Nossa, eu achava aquilo fantástico, né? E aí, a expectativa era correspondente de guerra, mas na faculdade, logo que eu entrei, a realidade foi que o estágio que eu consegui foi como atendente de telemarketing, ou seja... Expectativa e realidade, né? Eu ficava o dia inteiro, Toshio, ouvindo reclamação sobre fraude infantil. E aí era o dia inteiro. Eu estava praticamente no ambiente de guerra. É um ambiente de guerra, literalmente. E aí, assim, e a vida é muito... Como que eu posso dizer? A ironia da vida, eu acho que, assim, ela joga na nossa cara muita coisa, a vida, né? Porque tudo que a gente quer acontece. E teve um dia que eu estava saindo da faculdade, eu estava com 19 anos, saindo da faculdade, e eu tomei um tiro de bala perdida. Nossa Senhora! E nesse momento, assim, eu não fui para a guerra, mas tomei um tiro, você vê como a gente acha que o perigo está lá, e estava ali, eu saindo da faculdade, isso aconteceu. E aí, ao sobreviver, né, eu me dei conta de que eu não queria mais trabalhar no telemarketing, que eu não queria ficar o dia inteiro ouvindo reclamação de fraude infantil, e que eu falei, a vida é muito curta, um interruptor de luz, acaba tudo. Eu percebi que em um segundo, eu tinha muitos planos para minha vida, em um segundo tudo podia acabar, e eu ficava, sei lá, 10 horas por dia atendendo o telefone, e eu falei, eu não posso, né, se eu morrer amanhã, o que vai ser de mim, né, eu preciso fazer o que eu deixei, né? O que eu deixei? O que eu fiz com a minha vida? E aí eu entendi que eu falei, não, nunca mais vou deixar de fazer o que eu gosto. Isso, para mim, foi um contrato que eu fiz comigo. Entendi. E naquele dia foi muito importante, porque eu saí do telemarketing, eu não tinha trabalho, mas eu precisava pagar a faculdade, né? E aí eu consegui um estágio na Jovem Pan, que eles tinham um site que chamava Vírgula, então eles estavam começando a internet. E aí aquela coisa, vai ter um site. Era uma coisa muito... site, né? Trabalhar, escrever num site. E aí a gente escrevia no site do Vírgula e da Jovem Pan, né? Então eu acabava entrevistando os convidados e escrevendo no site. E aquilo me trouxe uma coisa fantástica que eu uso muito hoje, que é uma facilidade de trabalhar sob pressão e escrever muito rápido e muita notícia por dia. Então, assim, todos os dias a gente tinha que escrever muitas pequenas notas, não eram nem matérias, porque na internet é nota. Você tem que soltar nota o dia inteiro. E a gente trabalhava ali o dia inteiro, trabalhando, escrevendo nota.
E eu saí dali, desse ambiente, para a televisão. Quando eu saí dali, eu fui para a televisão, eu fui repórter, depois eu fui assistente de direção. E aí eu tive um tempo que eu decidi morar fora para estudar inglês, fiquei lá fora. E quando eu voltei, é que eu comecei a trabalhar com a Ana também. Trabalhei primeiro com ela no site, depois trabalhei com ela no comercial, depois cuidando de toda a parte operacional dela no escritório dela. E aí, só quando eu saí, né, em 2012, porque aí eu tive minha filha, aí eu resolvi ficar em casa, aí eu resolvi cuidar da minha filha, e aí só depois disso é que eu resolvi escrever profissionalmente, que eu falei, agora eu vou... Então, assim, a minha trajetória, ela é composta de trabalhar em veículos muito distintos, e eu acho que isso acabou me ajudando muito, porque eu tenho repertórios diferentes, né? Sim, e eu acabei transitando em ambientes muito distintos, a maneira de se trabalhar era muito diferente, né? Então, como eu trouxe esse dinamismo da televisão e da internet, chegando no mercado editorial, eu tinha uma pegada muito diferente do que as pessoas que já trabalhavam com livros, que era uma outra pegada, eram pessoas com uma pegada diferente. O que eu trazia? Eu trazia um pouco da popularização do conteúdo, que era uma coisa que eu tinha aprendido muito com a Ana, que a Ana ela já tem esse viés no programa dela como comunicadora, como ela fala com o Brasil inteiro, com todas as idades, com todas as classes sociais, ela tinha me ensinado isso, tinha muito isso no meu DNA, então eu tinha isso, e tinha também essa facilidade de entender cada veículo e me comunicar com cada veículo específico. Então isso jogou muito ao meu favor, né? E aí eu comecei a entender realmente que, de fato, né, você escrever um livro para uma pessoa, não era só você saber usar palavras, era você saber lidar com pessoas, né? Sim, eu acho que o mais desafiador, talvez, deste trabalho seja você ler as pessoas, né? Eu tenho que ter uma habilidade de ler o autor para escrever na voz dele, porque eu não posso simplesmente escrever um texto frio, eu tenho que escrever um texto como se fosse aquela pessoa, né? Então, eu tenho que realmente entrar, não é nem só na mente, eu tenho que entender como que funciona, como que aquela pessoa pensa, o que ela sente, o que ela gosta, né? E é muito legal, porque eu acabo vivendo várias vidas numa só. Eu imagino. Agora me diz uma coisa, Cíntia, a gente já está, infelizmente, terminando o nosso bate-papo. Alguns estarão dizendo aí, né? Mas, assim... você já passou, né? São tantos desafios, e como você fala, cada história é uma vida, você tem que entrar naquele personagem real e transformar, mas você já viveu tantas coisas, mas você ainda tem alguns objetivos, tem algum sonho ainda muito louco, alguma coisa que você projeta para o seu futuro de diferente, ou essa é a sua vida, esse é o seu caminho, como que você se vê no futuro? Gosto muito de escrever para outras pessoas, mas cada vez mais eu percebo que eu vou tomar a minha própria voz e escrever os meus livros, né? Porque, Memórias de uma ghostwriter, alguma coisa assim, você vai pensar em fazer alguma coisa assim? Porque eu acho que assim, como ghostwriter, eu tô muito realizada com o que eu faço, mas eu acho que eu vou começar a caminhar também para um caminho de autora, né? Porque eu tenho também as minhas ideias, os meus livros que eu quero escrever e nunca tenho tempo para isso. Contratar uma ghostwriter para escrever seu livro. Então eu preciso dar um tempo para mim até para escrever esses livros. Eu acho que assim, eu acho que tudo é muito enriquecedor nesse trabalho que eu faço, né? E eu sei também de muitos autores consagrados que viveram a vida como ghostwriters, porque antes de começarem a escreverem, até para pegar o jeito, até para ganhar dinheiro, para se manter como, né, nesse universo de livros. Então, eu acredito que na hora que a história... Eu sempre acho isso, né? Eu acho que a história, quando ela está pronta, ela encontra a gente. E já faz algum tempo que eu tô com uma história dentro de mim, querendo contar, né? E não é a minha história. Eu criei uma personagem, eu quero dar voz a essa personagem, eu quero trazer isso. Então, assim, você falar assim para mim, ó, hoje a gente está em 2020, quem sabe, daqui 5 anos, eu seja mais lida do que... a autora de Harry Potter. É isso que eu quero. Entendi. Que legal. E olha, Cíntia, quando você escreveu o seu livro, você avisa aqui a gente, tá? Me avisa, que aí a gente volta a estar fazendo essa divulgação, né? Vai ser bem interessante ver o agora, você enquanto ghostwriter, e depois autora do seu próprio livro também. Vai ser bem espetacular. Ai.
Ah, mas que maravilha. Bom, meus queridos, vocês viram, né, que esse bate-papo, se pudesse, a gente estaria se estendendo aqui. A gente só contou um pouquinho das coisas, né, que a Cíntia tem de experiência, história, mas eu agradeço muito pela sua presença. A sua agenda é tão cheia, você abriu esse espaço aqui para todos os telespectadores do Café com Pipoca e Visão de Mercado. Muito obrigado, Cíntia. Você tem uma palavrinha final? Por exemplo, para quem deseja se tornar um escritor, quem deseja escrever um livro, quais as dicas? O que ele pode fazer para escrever um livro? Primeiramente, eu que agradeço, né, a sua audiência e você, e parabenizo mais uma vez pela sua capacidade empreendedora, tanto de teu canal quanto a sua empresa. Eu acho que assim, eu sou fascinada por pessoas que vivem criativamente, né, que criam as próprias histórias de vida, né? E eu acho que você é uma pessoa que vive dessa maneira, né? Você cria a sua história, você é o protagonista da sua história e você cria a sua trajetória. E eu fico muito feliz de saber que existem pessoas assim e fico muito inspirada, né? Com a sua história, com as pessoas que fazem isso, provavelmente as pessoas que te assistem. E quem quer escrever uma história, uma dica que eu daria, eu acho que é muito seguir a intuição, sabe? A gente fica achando muitas vezes que tem que ter o conteúdo perfeito, ou que tem que ter, nossa, pesquisa incrível, mas de todos os livros que eu sempre escrevi, assim, com os autores, né, já foram mais de 60, nunca um livro começou pronto. A maioria dos livros, o autor ele não tinha a menor ideia de onde a gente ia chegar, ou falava assim, cara, vamos começar, mas será que a gente vai ter conteúdo para um livro? Ou muitas vezes a dúvida era maior do que a certeza, e quando você está andando, a certeza pegava você, sabe? Assim, e de repente surpreendia a gente de uma tal maneira que a gente intuitivamente ia construindo um caminho para aquele livro, né? Da mesma maneira como foi esse da Ana, a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer com a protagonista, o que ia fazer. A gente só tinha ideia que era um ambiente na Idade Média, que era uma personagem, que ela queria muito uma personagem que inspirasse as pessoas, que fosse ambientado na Idade Média justamente porque ela falava que o sentimento humano é atemporal, né? Então, assim, ela queria um livro atemporal. A mesma coisa que um cara sentiu na Idade Média, é o que a gente sente hoje, né? Sim. Mesmo com toda a tecnologia do mundo, você continua amando, odiando, brigando, ou tendo, né, brigando por dinheiro. Ou fazendo fake news, mandando fake news. Qual o nome desse livro? Qual que é o nome desse livro, Cíntia? O nome desse livro é A Espera dos Filhos da Luz. Ok, anotem aí. E aí eu tive esse grande aprendizado e foi um processo muito intuitivo, tá? E aí eu dou esse exemplo que foi uma ficção intuitivamente, mas não foi só esse. Muitos dos livros quais eu escrevi, autores eram empresários, às vezes, donos de empresa, tinham seus negócios, e a gente sentava e aí não tinha a menor ideia de onde ia dar, né? Eu sei, tem um autor que eu amo de paixão, que é o Robson Shiba, que a gente escreveu Sonhos in Box, ele é o fundador do China Box, e o Shiba, quando a gente começou, ele falou para mim, olha, sabe que livro eu gosto? Aquele livro Dedique-se de Coração, do dono da Starbucks. Eu fui ler aquele livro e falei, nossa, é a sua cara, então vamos fazer um livro assim. A gente não tinha a menor ideia de como começar. Então a gente sentava, ele começava a me contar como se estivesse contando para um amigo, como tinha sido a trajetória dele, e a gente foi contando aquilo no papel. Quando foi ver, esse livro é uma das raridades, assim, um dos livros que eu mais sou apaixonada, que eu já pude ajudar a escrever, e saiu da gente não ter a menor ideia de onde a gente ia, para onde a gente ia chegar, mas ele foi sendo construído, né? Intuitivamente a gente chegava, começava a falar, hoje vamos falar do quê? Só que a gente começava a bater papo, conversar e saía, né? Então, às vezes, você está assim, conectado com alguma atmosfera na sua vida sobre a qual você quer escrever. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a Elizabeth Gilbert, que escreveu Comer, Rezar e Amar, e ela escreveu um livro que se chama A Magia, e nesse livro ela explica que ela já conversou com muitos autores de livros mundialmente conhecidos, e que ela percebeu que uma ideia, quando ela quer nascer, ela encontra alguém para trazer essa ideia para a Terra. Então, assim, se você não pegar a sua ideia e escrever o seu livro, daqui a pouco alguém vai pegar essa ideia, que é como se fosse uma grande nuvem, sabe? E a gente fosse puxando as ideias, e essa ideia vai ser escrita por alguém, sabe? Assim, então tá tudo aí,
É só você acessar e você trazer as ideias e aquela velha história que a gente estava falando lá no começo. Você compartilhar, né? Que a partir do momento que você compartilha, seja da sua vida, seja do seu conhecimento, seja algo que você intuiu, você está deixando uma coisa que vai ficar aqui depois que você partir, né? A história que você seja escrita, seja contada, você está generosamente trazendo ela para alguém. Então, isso eu acho que é o maior legado que uma pessoa pode deixar. Maravilha. Bom, gente, ficamos assim, né, com essas dicas maravilhosas. Eu acho que a gente sempre incentiva muito a leitura, a cultura, como forma de você, empreendedor, né, poder crescer, expandir sua mente. Não são só negócios, não é só business, né, é vida. E vida que segue. Um beijão no coração. Muito obrigado. Espero uma próxima oportunidade. Obrigada, honradíssima com você. Obrigada, meu querido. Fica com Deus. Muito obrigado. Tchau a todos. Continue nos acompanhando até nas redes sociais. Meus queridos, beijo no coração. Coragem, sucesso e até o próximo Café com Pipoca. Tchau, tchau. Café com Pipoca. Oferecimento. Café América, o melhor do café. E CW15 Coworking. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem. Centro Universitário Eurípides de Marília. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. Café América. O melhor do café. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Star LED. Publicidade em LED. Eficaz consultoria. Rocha Contábil Marília. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Blank. 17 anos encantando na web. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Tecnoplus. É mais, é plus, onde você estiver. Ótica Feres. Que lindos seus olhos aqui. Aquamarine. Vida marinha a seu alcance. Academia RCR Esportes. Viver com saúde é a nossa forma. Leonardo Cia das Máquinas. Venda e consertos de máquinas de costura em geral. Aquashow. Aquashow não vende só peixes, ela realiza sonhos. ZT Móveis. Mais de 2 décadas realizando o seu sonho. Grupo Paradigma.